Olá, profissionais da educação, em especial ao que atuam na educação escolar indígena. Estamos aqui para falar um pouco sobre a Base Nacional Comum e a sua articulação com o currículo escolar de Mato Grosso. Falando da educação escolar indígena no estado de Mato Grosso, é lembrar que tem uma etnografia muito vasta, com aproximadamente 43 grupos étnicos, constituído em 78 terras indígenas, com a população aproximadamente de 52 mil indígenas no estado de Mato Grosso. Essa população está escolarizada em 71 escolas estaduais. O marco legal que institui a educação escolar indígena é configurado a partir da Constituição Federal de 88, no seu artigo 231, que reconhece aos índios de suas culturas, línguas e tradições. Essas bases constitucionais fizeram com que a LDB, no artigo 78 e 79, configurasse um ritmo próprio, uma aprendizagem que é particular à escola indígena que atuam no estado de Mato Grosso. Temos a base de decretos 2265 de 95, que trata sobre a criação da educação escolar indígena, um conselho atuante no estado de Mato Grosso, que faz com que a política pública voltada para os povos indígenas aconteça dentro do estado. Além desses dois marcos grandes legais, temos o decreto presidencial 026 de 91, que trata sobre a transferência da FUNAI para o MEC, a responsabilidade pela coordenação aos estados e municípios pela execução da educação escolar indígena. Além dessa marca, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, instituída pelo Conselho Nacional de Educação, e no estado a resolução 221. Bom, na BNCC, o nosso olhar, principalmente no que se trata da educação escolar indígena, temos dois grandes focos. O primeiro, que é o campo obrigatório, que trata sobre a história, a cultura afro-brasileira e indígena, ao longo do processo de escolarização do nível básico, em conformidade com a Lei 11.645 de 2008. E esta lei alterou o artigo 26 da LDB e traz um novo foco na escola básica brasileira. O segundo marco é a oferta pública estadual. É nessa oferta pública estadual que nós vamos atentar para estar orientando a nossa base curricular nacional no estado de Mato Grosso, em especial para as escolas indígenas. A partir do conceito de comunidade, pressuposto da BNCC, é possível reorganizar os conteúdos tais como território, saúde e educação. Esse tripé são a base constitucional para o currículo da escola indígena no estado de Mato Grosso. A étnico-territorialidade faz parte da Política Nacional da Educação Básica. No estado de Mato Grosso, nós já temos constituído 5 grandes territórios pactuados. São eles: Auê-Upabi, Cinta Larga, Tupi-Mondé, Vale Araguaia e Xingu. Temos outros territórios em fase de pactuação. Após a pactuação, nós vamos ampliando as ofertas e, consequentemente, chegando no marco legal, como propôs a primeira Conferência Nacional da Educação Escolar Indígena. E, como nós dissemos, essa proposta da Base Nacional Curricular está ancorada no que se diz respeito ao resultado da primeira Conferência Nacional da Educação Indígena, realizada em Lusiânia, Goiás, de 16 a 20 de novembro de 2009. Quais sejam que os setores públicos, União, Estados e municípios, reconheçam as leis já existentes, garantidas pela Constituição Federal, pela Resolução do Conselho Nacional, SEB, 03 de 99, e demais leis que tratam da educação escolar indígena e criam um mecanismo que assegurem na prática uma educação diferenciada, específica, bilíngue, intelectual e todos os níveis de modalidade de ensino, respeitando a especificidade de cada comunidade na definição do projeto político-pedagógico, os currículos, a organização, a participação do especialista indígena no seu calendário, no sistema de avaliação e inclusão de práticas pedagógicas que as comunidades utilizam tradicionalmente. Então, essa aí é a base nacional comum que deve ser articulada na sua proposta curricular. A educação escolar indígena, política escolar
de Mato Grosso ancora-se nas formas tradicionais de organização social e cosmológica dos povos indígenas e nos modos próprios com que produzem, sistematizam, transmitem seus conhecimentos em regime de colaboração entre o Estado e o município, com base nas orientações do Decreto 6.861 de 2009, que são os territórios etnoeducacionais. Fundamenta-se na interculturalidade, trilha pelos caminhos da intersubjetividade e da percepção de outras lógicas, instiga o educando a ressignificar a escola a partir da sua própria concepção de mundo. A educação escolar indígena no estado de Mato Grosso, como modalidade de ensino da educação brasileira, funda-se nos seguintes princípios: a afirmação étnica, linguística e cultural das sociedades indígenas, a defesa da autonomia das terras indígenas e seus projetos societários, suas estruturas sociais, suas práticas socioculturais, religiosas e econômicas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem, a articulação e o intercâmbio entre os conhecimentos autóctonos da sociedade indígena e as de outra sociedade nacionalmente e mundial, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de sua identidade étnica, a valorização das línguas e ciências nas escolas localizadas nas aldeias e nas não indígenas, bem como em todos os espaços educativos públicos ou privados, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos e culturais da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas, uso de materiais didáticos pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena, edificação das escolas com características e padrões constitutivos das comunidades indígenas. A educação escolar indígena será garantida por meio de articulação do Conselho Estadual de Educação, o Conselho Escolar Indígena, Secretaria Estadual de Educação, Secretarias Municipais de Educação e Ministério da Educação. Articulação com instituições formadoras estaduais e federais, articulação entre SEDUC e FUNAI para as políticas indígenas na educação, articulação entre as escolas estaduais e municipais, articulação entre as organizações sociais, articulação entre os conselhos de educação. Essa rede de articulação é que contribuirá e muito para o fazer, o diferencial, respeitando as especificidades indígenas no estado de Mato Grosso, considerando as suas autenticidades, as suas bases culturais e a sua etnografia dentro da historiografia indígena local de cada povo. Com relação à sua base nacional comum na educação da educação infantil. As escolas indígenas ofertam educação infantil. Antes da gente falar sobre essa questão da educação infantil, vamos lembrar o que diz a terceira parte do caderno da Conferência Nacional da Educação Indígena, realizada em 2009, onde traz uma reflexão para a comunidade ao instituir a educação infantil. Considerando que o aprendizagem das crianças indígenas deve iniciar em casa, na relação com as suas famílias e com os demais velhos nas aldeias, que cabe a este ensinar seus costumes e tradições para seus filhos, fazendo com que a cultura indígena seja respeitada e valorizada nas comunidades. E nas escolas deve garantida às comunidades indígenas o direito de não ser implantada a educação infantil, aquelas que não queiram este nível de ensino, assegurando dessa forma que a educação infantil não seja implantada precipitadamente nas comunidades indígenas sem considerar a sua cultura e realidade. Esse é um ponto-chave. Portanto, cabe àquele povo a decisão da oferta da educação infantil. Uma vez que foi decidida essa oferta, então ela tem que promover a articulação, a participação dos sábios especialistas nos conhecimentos tradicionais de cada comunidade, em toda a fase de implantação e desenvolvimento da educação infantil. Definir um projeto político-pedagógico em que a língua ou as línguas serão desenvolvidas às atividades escolares de forma a oportunizar o língua das línguas indígenas. Considerar as práticas da educação e de cuidar de cada comunidade indígena como parte fundamental da educação escolar das crianças de acordo com seus espaços e tempos socioculturais. No ensino fundamental, direito subjetivo a todos os cidadãos brasileiros, o direito humano, social e público aliado à ação educativa da família e da comunidade, deve se constituir em tempo e espaço de formação para a cidadania indígena plena e articulada tanto ao direito à diferença quanto ao direito à igualdade,
O ensino fundamental deve garantir aos estudantes indígenas condições favoráveis à construção do bem viver às suas comunidades, aliando em sua formação escolar conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais e práticas culturais próprias. O ensino fundamental deve promover o acesso aos códigos da leitura e da escrita, aos conhecimentos ligados às ciências humanas, da natureza, matemáticas, linguagem, bem como o desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas necessárias ao convívio sociocultural da pessoa indígena com a sua comunidade que pertence e com as outras sociedades. No ensino fundamental, as práticas educativas do cuidar são indissociáveis, visando o pleno atendimento das necessidades dos estudantes indígenas em seus diferentes momentos de vida. A educação escolar indígena e o seu projeto político-pedagógico nas escolas indígenas de Mato Grosso. O projeto político-pedagógico, como expressão de autonomia e da identidade escolar, é uma referência importante na garantia do direito a uma educação escolar diferenciada, devendo apresentar os princípios e objetivos da educação escolar indígena de acordo com as diretrizes curriculares nacionais instituídas nacionalmente e localmente, bem como a inspiração das comunidades indígenas em relação à educação escolar. O projeto político-pedagógico da escola indígena, construído de forma autônoma e coletiva, valorizando os saberes e oralidade da história do povo em diálogo com os demais saberes produzidos por outras sociedades humanas. Deve se articular aos projetos societários e etnopolíticos da comunidade indígena, contemplando a gestão territorial e ambiental das terras indígenas e a sustentabilidade das comunidades indígenas. No projeto político-pedagógico, a escola deve assegurar a continuidade sociocultural dos grupos indígenas em seus territórios, em benefício do desenvolvimento da estratégia que viabilizem seus projetos de bem viver, associando a questão da territorialidade à sustentabilidade socioambiental e cultural das comunidades indígenas. O currículo da escolar indígena, então, deve se permear, ligado às concepções e práticas que definem o papel sociocultural da escola, diz respeito aos modos de organização dos tempos e espaços da escola, de sua atividades pedagógicas, das relações sociais, tecidas no cotidiano escolar, das interações do ambiente educacional com a sociedade, das relações de poder presentes no fazer educativo e nas formas de conceber e construir conhecimentos escolares, constituindo parte importante do processo sociopolíticos e culturais de construção de identidades. Esperamos que com essa pequena apresentação possa contribuir para a reflexão de cada escola, de cada pessoa, para cada professor, profissionais da educação escolar indígena, na contribuição da BNCC no estado de Mato Grosso para uma consolidação pública de uma escola inclusiva no estado de Mato Grosso.